Eles nunca esquecem. Não sei se foi em primeira entrevista no Sport TV, assim, com uma transmissão para o país inteiro, mas certamente foi uma que chamou a atenção aí desse início de carreira do Wagner. E é natural que o Rodrigo, mesmo tão novo, seja referência para os jogadores que estão vindo da base do Santos, né? Ele sempre tem alguém que miram, assim, como exemplo, saindo de situações parecidas ali, do convívio da base do Santos. Você tinha um jogador assim quando você estava subindo, o Grafite, que você observava dentro do clube como uma referência mais próxima? Tirando aqueles caras mais velhos, assim, que já estavam no adulto, no profissional há muito tempo? O Red sempre tem essa referência. O Rodrigo é normal ele ser uma referência pela pouca idade, mas pelo futebol que ele apresenta já nos últimos 2 anos, né? Que o Rodrigo apareceu na equipe do Santos. É um jogador já não consagrado, mas é um jogador pronto já, tanto é que já foi vendido pro Real Madrid. E esses meninos, quando sobem, o vê como exemplo, né? Que eles podem trilhar esse caminho também. Eu, quando subi, assim, eu já comecei com 22 anos, né? Mas quando eu cheguei no Santa Cruz, assim, na primeira passagem em 2001, tinha jogadores que até alguns eram da minha idade, mas eu procurava olhar eles pela história que eles tinham. O próprio Joãozinho, que jogava no Cruzeiro naquela época, estava emprestado no Santa Cruz. Ele tinha vindo do Cruzeiro, mas já tinha uma história já no futebol brasileiro, por jogar no Cruzeiro, o pai dele ter sido jogador do Cruzeiro. Aí eu procurava, ficava olhando ele assim, quem sabe um dia eu chego nesse nível e tal, mas é normal a gente procurar espelhar num jogador assim para ter uma referência para poder trilhar o caminho no futebol. Eu já vou chamar Milton Leite e Ricardinho, que estão na cabine do Pacaembu, preparados para participar com a gente aqui do Troca de Passos. Mas, Ana, o Rodrigo é um garoto especial, realmente. Você vê na forma de falar e pelo que ele faz em campo, obviamente. Foi incrível a resposta dele, né? Porque ele fala assim, do Sampaoli não, do Santos. Porque parece que tudo que acontece no Santos agora é só por conta do Sampaoli, mas o Santos já tem um DNA que em alguns momentos até foi questionado se esse DNA existia mesmo, mas o Santos tem esse lastro ofensivo. E o Sampaoli contribui para isso, contribui de forma bastante positiva. Mas o Santos não começou agora em 2019. Eu achei muita personalidade na resposta do Rodrigo. Bacana. Milton Leite, Ricardinho, perguntar para vocês, logo de cara, boa noite, obrigado pela participação aqui. O Santos é, de fato, o time que joga o futebol mais bonito no Brasil hoje em dia? E cada jogo confirma isso. E o jogo de hoje, até pelo número de gols no segundo tempo, também é mais um pontinho para confirmar essa tese? Oi, Correia. Olha, eu acho o seguinte, primeiro a gente tem que analisar o adversário, né? O América é um time muito frágil, né? Um time técnico, bem organizado, jogou com disposição aqui hoje, não fez muitas faltas, não foi um time desleal, jogou o jogo, né? Mas é um time tecnicamente muito mais fraco do que o Santos, então seria quase que obrigatório uma vitória do Santos. Agora, o que eu acho importante nesse time do Santos, não sei se é o futebol mais bonito do Brasil, acho difícil fazer essa avaliação sem a gente ver constantemente todos os times, né? A gente, por exemplo, aqui vê mais os times de São Paulo. Mas o Ricardinho usou essa expressão hoje na nossa transmissão, o Santos tem repertório, né? Só para dar alguns exemplos, né? O Santos hoje começou sem o lateral esquerdo de origem, né? Ele começou com o Jamota de lateral esquerdo, porque o Jamota já jogou assim o ano passado, jogava de meia, jogava de lateral, enfim. Esse ano tem sido mais um meia agressivo, está fazendo muitos gols. No meio do primeiro tempo, o São Paulo percebeu que o time não estava andando. Ele trocou, ele trouxe o Pituca para a lateral esquerda e botou o Jamota no meio. Rapidamente o time melhorou. A jogada do primeiro gol, inclusive, é uma jogada de lateral esquerdo do Diego Pituca jogando aberto do lado. No segundo tempo, ele tinha o Soteldo jogando no meio na primeira etapa, ele põe o Soteldo na ponta e põe o Gonzalez por dentro. O time melhora, porque o Soteldo jogou muito mais como extremo do lado direito do que vinha jogando como o central ali no meio do ataque, até porque ele é desse tamanho, né? Ele é pequenininho, ele não apareceria no vídeo aqui agora se ele estivesse aqui na cabine. Então com isso, na verdade, ele melhorou o time também no segundo tempo. A gente viu um Rodrigo jogando mais no segundo tempo, a gente viu um Santos jogando mais no segundo tempo, então acho que esse repertório, né, Ricardinho, é o que valoriza muito as vitórias do Santos, muito menos até pela goleada, porque contra um América muito frágil, eu acho que não seria surpresa o Santos golear aqui no Pacaembu hoje. Mas este repertório, essa variação de possibilidades que o Santos mostrou aqui hoje, me parece que é o grande passo, né? Sem dúvida, Milton. Boa noite, Correge, boa noite, Ana, Grafite. Você colocou tudo, Milton. Eu acho que tem alguns pontos importantíssimos. Primeiro,
esse DNA do Santos, como o Rodrigo disse na entrevista, mas o mais importante é que há um entendimento do Sampaoli em relação ao DNA do Santos. Muitas vezes o Santos já teve treinadores que não conseguiram desenvolver esse DNA do Santos. O Sampaoli, nesse início de temporada, está conseguindo isso. Ele está conseguindo entender que o Santos, a torcida do Santos, o clube, tem essa característica ofensiva, né, de repertório, de movimentação, de velocidade. Por isso, o Santos está conseguindo criar tantas oportunidades em todos os jogos, praticamente. Hoje passou mais de 20 oportunidades, 20 e poucas oportunidades, fez 4 gols. Outra situação é o seguinte, a parte tática, ele troca o jogador de posição, muitas vezes durante o jogo, às vezes no intervalo do jogo, como aconteceu hoje, né, do Soteldo ir para o lado direito e o Derlis para dentro, do Pituca sair do meio para a lateral e o Giamota, como você colocou, e o atleta tem um entendimento disso, ou seja, isso é treinado. Não é simplesmente no jogo ele vê a possibilidade e fala, você vem um pouquinho para cá, você vai para lá e dá certo. É porque ele treina isso e há um entendimento do jogador. Isso não é uma situação fácil. Uma coisa é o treinador trocar o jogador de posição. A outra, ele conseguir ter um desenvolvimento desse tipo. Então são pontos que você vai juntando nesse início de temporada e assim, não é que o Santos tem o melhor futebol do Brasil, acho que até é difícil a gente analisar isso, mas acho que o Santos tem um futebol ofensivo, um futebol que a gente gosta de assistir, futebol que muitas vezes no segundo tempo dá oportunidade ao adversário de ter 3, 4 oportunidades de gol, mas que ofensivamente é um time que dá gosto pelas movimentações. Eu acho que esses são os pontos que fazem com que o Santos hoje, nesse início de temporada, tenha um desempenho que todo mundo possa elogiar. Aliás, Ricardinho, sobre essa questão do Sampaoli, do entendimento dele, do treino que ele dá para o time, na chegada hoje aqui ao Pacaembu, o Vitor Ferraz foi entrevistado pela Glaucia Santiago. Ela perguntou quem é que vai jogar de lateral esquerdo. Ele falou, olha, não posso dizer, porque a gente treinou, mas o técnico vai dizer já, não sei o quê. Aquele papo de sempre quando o time chega no estádio, né? Aí ele falou, só que uma coisa eu posso te garantir, o time que vai jogar treinou muito, ele falou, porque o Sampaoli, ele treina a exaustão, ele repete até o time entender exatamente o que ele quer e o que tem que fazer em campo, né? Talvez esse seja um dos segredos, né? Sem dúvida nenhuma, ele consegue transformar as substituições que ele faz, ou tática com os mesmos jogadores, em desempenho, e bom desempenho. Isso eu acho que é um ponto sensacional, porque ele treina isso. Você vê as jogadas de escanteio, por exemplo, o quarto gol, o último gol do Santos, é uma jogada de batida de escanteio, desvio do primeiro pau simples, mas você vê a movimentação que sai o Vitor Ferraz para antecipar o cara do primeiro pau para dar o desvio e a marcação da linha da bola. O Grafite fez muitos gols assim na carreira dele, de marcar a linha da bola no segundo pau para que você possa complementar. E não foi só nesse gol. Em vários momentos ele vai com 2 no escanteio, ele tem jogadas ensaiadas. Isso é treino, não dá para você combinar na hora ou simplesmente sair. Então são situações que a gente tem que enaltecer do trabalho do Sampaoli. Me chamou a atenção, durante a transmissão, o destaque que o Ricardinho e o Milton deram para o Giamota. Além de fazer gol, tem aparecido bem. E o gol é um gol assim, de peito, né? Um gol que demonstra recurso. Ele não pôs a cabeça ali, boi brabo, na chegada na área, né? Ele pensou ali e usou como recurso, né? Talvez para não entrar numa dividida de cabeça com um goleiro que pudesse ir na bola. O que vocês podem falar desse jogador, do momento que ele vive? Primeiro Grafitiana, depois eu passo lá para a cabine. Ele é um jogador que o ano passado foi contestado em alguns momentos da temporada do Santos, e esse ano com o Sampaoli ele se encontrou de uma forma diferente. E nem atuando em uma posição especial, não. Foi a atitude mesmo do Giamota, é artilheiro do Santos, né? Brigou pela artilharia, é o artilheiro, se eu não estiver enganado. E aparece como um meia, aparece como um atacante. Hoje tinha a expectativa que ele começasse na lateral, ele dá muitas opções para o Sampaoli e ele soube entender o que ele precisava para evoluir. E ele tem mostrado muita evolução em 2 meses de temporada. Tem que se destacar isso também, que ele abraçou o trabalho, o entendimento do trabalho do Sampaoli, como disse bem o Ricardinho, mas acho que também vale destacar a atitude do jogador de não se acomodar, porque ele já tinha sido criticado, então seria confortável para ele fechar a cara e acabou. E ele foi buscar a evolução e tem evoluído muito. O momento dele é muito bom, né? O momento, você vê, o jogador do Santos divide a bola com o defensor, a bola poderia ir para qualquer lado do campo, foi em direção a ele, né? Então o momento dele ajuda bastante. E outro ponto positivo dessa atuação do Santos, eu até queria dividir isso com o Ricardinho e com o Milton, boa noite para eles, porque aqui assistindo na TV, nós acompanhando o jogo pela TV, a gente tem uma noção, mas a intensidade que o Santos joga é muito grande.
E ao vivo ali no estádio... Vocês têm mais essa sensação? Com essa visão mais ampla que vocês têm aí vendo o jogo, a intensidade do Santos realmente chama atenção pelo volume de jogo e intensidade que eles jogam, buscando sempre o gol, marcando, quando eles perdem a bola, já marca aquela marcação, pressão, 10 segundos para recuperar. E outra coisa é o fato do Carlos Sanches, essa presença diária dele nesse jogo hoje, que ele teve uma presença muito grande dentro da área como centroavante. Bom, primeiro, os meias do Santos sempre chegam na área. Pode ver que o Jean Mota faz o gol numa dividida do zagueiro. Na verdade, o Delis Gonzalez é que toma a iniciativa de impedir, né, o zagueiro de quebrar a bola. E aí, o momento do Jean Mota realmente tinha 100, ele tinha 100 direções para a bola aí. Ela foi cair justamente no peito dele, na linha da área. Ele estava ali, ele já tinha meio que desistido da bola. E aí ele fez o gol. Os meias, o Sanches entrou 2 vezes, pelo menos, e até perdeu um gol incrível, que a jogada vem do Delis do lado direito. E ele cruza e o Sanches perde o gol. Os meias do Santos chegam na área. O Jean Mota está num momento especial, está sabendo aproveitar isso. Acho que mérito dele também de entender o direcionamento e principalmente as orientações do treinador. Isso é importante. O São Paulo consegue melhorar o jogador, consegue melhorar o atleta. Isso é importantíssimo, né? Agora, o Santos ele tem mais uma situação interessante. A transição, o contra-ataque, enfim, cada um tem uma conotação diferente. Mas a saída de bola, quando tem espaço do Santos, dificilmente você vê um jogador carregando a bola. O atacante do Santos carrega a bola no último terço do campo, quando ele pega mano a mano o zagueiro ou lateral para tentar o drible e aí sim definir a jogada. No meio campo é só um ou 2 toques. Toca para o cara que está à frente e vai sem a bola. Toca e vai sem a bola. Por isso essa intensidade que o Grafite colocou bem e essa velocidade que o Santos dá no seu ataque. E é um time de posse de bola, né? Mas é um time de posse de bola objetiva, né, Ricardo? Porque o time, você não fica tocando lá atrás com os zagueiros, aquela coisinha pra lá, pra cá. Não, o time sempre tá procurando o ataque, tá sempre com a posse de bola. Hoje aqui foi mais de 70% do tempo a bola com o Santos e mais de 20 finalizações a gol, né? Quer dizer, o time tem muito a bola e vai muito ao ataque e finaliza muito contra o gol do adversário. Sempre abrindo parênteses, dada também a fragilidade técnica do time do América, mas é uma característica do time, né? O time joga pra cima o tempo todo. Sim, e voltando na situação do Jean Mota, é um jogador que vocês entendem realmente ter essa versatilidade e saber usar essa versatilidade, porque o Ricardinho pode até dizer bem isso, muitas vezes jogadores são versáteis, mas não gostam dessa alteração constante de posicionamento em campo por parte do treinador. E o Jean Mota parece ser muito confortável com isso, com essa proposta do Sampaoli. Eu faria só uma observação antes do Ricardinho analisar aqui. Acho que o Jean Mota está tendo essa pressão do Santos, de os meias jogarem na área, talvez com isso o futebol dele tenha crescido, porque no Santos ele já jogou até o ano passado de lateral esquerdo, de segundo volante, de meia esquerda, enfim. Talvez essa não definição de uma posição dele tenha atrapalhado um pouco até o ano passado. Ele como meio, um meio que encosta, que chega na área, e aí começa a ganhar confiança, né, Ricardinho? A gente costuma dizer que em futebol, confiança é tudo, né? O cara faz um jogo, mete um gol, faz outro jogo, mete 2 gols, e vai fazendo gol, é artilheiro do Campeonato Paulista. Hoje ele marcou o 8º gol dele na temporada, é só o 14º jogo do Santos no ano, né? Então, na verdade, ele a confiança vai subindo, né? E o cara vai se sentindo mais à vontade para criar cada vez mais, né? Sem dúvida nenhuma, fica à vontade, você vê. E outra, a humildade do jogador, porque ele, de repente, é o artilheiro do time, né, na temporada, no início da temporada, vem fazendo gols, vem participando na parte ofensiva, vem se destacando, e hoje começou de lateral esquerdo. Aí você vai, poxa, um jogo que você precisa ganhar em casa contra o América, e o artilheiro do lateral esquerdo, e ele começou assim, teve dificuldade, é verdade, ele o Santos não se adaptou com ele de lateral, pelo menos no início. Depois, quando ele passa ao meio campo, aí sim o rendimento dele melhora. O do Pituca também melhora na lateral esquerda, porque eu acho que é um jogador com intensidade boa para jogar ali, profundidade. Então, eu acho que ele está num momento realmente especial. Ele está aproveitando isso, ele está tendo qualidade na execução e, lógico, a gente fala, mas ele está tendo sorte, que a bola bate nele, mas eu sempre digo que a sorte, ela compõe os competentes, né? Quando você tem, os que trabalham bastante, os competentes, então tá acompanhando o Jean Mota nesse momento da carreira dele. E como vocês são competentes, por isso